outro banho que também tem tudo a ver com a live que eu fiz de casa, né? Quem viu a live onde eu ensinei a limpar a energia da casa, uma das poderosas defumações de limpar a energia da casa é a defumação com café. E assim, não é tão comum a gente ouvir falar em banho de café. Quem já tomou banho de café aqui, me contem se vocês já tomaram. E café a gente faz todo santo dia, né? Algumas vezes por dia até. E muita gente não sabe que banho de café também é um banho de limpeza profunda. Então, quem é que não tem café em casa? É um ingrediente super fácil, super acessível. A gente faz da mesma forma que a gente passa um café, né? Obviamente sem açúcar nesse caso. Mas aí, como é que toma o banho de café? Para os 2 litros de água, você pode colocar 3 xícaras de café passado, um café mais forte, tá bom? E aí, gente, o ritual do banho. Eu vou passar outros. Olha, tem o banho de guiné, o banho de arruda e o banho de sálvia, que são das ervas puras, e o banho de casca de alho. Então, esses a gente toma esses puros, tá bom? Ficou claro? Quais a gente toma puro? O que a gente pode misturar com sal? Vocês conseguiram entender? Eu não quero me embolar nessa parte. E o café, a gente também toma banho de café puro, tá bom? Então, lembrando sempre, quando a gente for tomar do pescoço para baixo, se você não estiver fazendo o escalda-pés, né? Se você não tiver na banheira, porque na banheira também eu recomendo, se vocês quiserem fazer esse banho na banheira, tentar não tomar banho de cabeça, como a gente chama. Toma do pescoço para baixo. E aí o ritual é o seguinte: o banho, né? Como é que a gente toma banho? Entra no chuveiro, toma o seu banho normal, se limpa com sabonete, né? Faz a sua limpeza de todos os dias e na hora, a última água do banho que você vai tomar, vai ser essa água, né? Com as ervas, com café, com arruda, com alguma coisa, uma erva combinada com sal. E aí, gente, como é que a gente faz esse ritual? Foquem, né? Concentrem-se e lembrem de colocar em todas as direções. Então, eu coloco na minha proteção na frente do meu corpo. Então, eu tô tirando de todos os chakras na frente do meu corpo. Eu tô tirando a energia, né? Intencionando que qualquer coisa que chegue a mim seja protegida. Eu faço atrás. Então, eu jogo nas costas, intencionando que qualquer energia negativa que esteja atrás de mim, à direita, à esquerda, pensem nesses pontos e tenham cuidado de derramar em cada parte do corpo para ter certeza que você está fazendo um campo total de proteção. Para você ter certeza que você está fazendo esse campo total de proteção ao redor do seu corpo, tá bom? Então, fechem o olho, intencionem. E aí, Tetê, preciso secar no banho com essa água? Não. Deixa ali, espera 2 minutinhos, né? Até a água cair totalmente. E depois você pode se secar com a toalha. Toalha sempre limpa, tá, gente? Tomou banho de toalha limpa, nova. Não usem a mesma toalha que vocês estavam usando antes. Quando a gente vai tomar banho de ervas, tomem esse cuidado de preparar, né? De uma forma mais especial, com mais atenção ainda, esse banho. E quando vocês estiverem tomando também, eu sempre faço essa visualização, né? Eu falo o seguinte: imaginem que essa água com ervas que está caindo, ela tem luz. Imaginem que ela vem como um banho de luz. A gente vai sentir a água física, mas a gente pode colocar essa força de pensamento e intenção. Então, eu estou me banhando em luz. Na frente, atrás, à direita e à esquerda. Eu fecho meu campo de proteção. Façam esse comando. A gente tem uma força espiritual, é para usar essa força nesses banhos. Assim, a erva tem uma propriedade muito forte, esses ingredientes tem, mas nós também temos. E quando os dois estão combinados, a gente potencializa muito mais. Cíntia, pedir para outra pessoa ajudar nesse banho é aconselhado? Cíntia, não precisa necessariamente no banho, não. Eu acho até, assim, dando aqui minha opinião, eu acho um ótimo exercício da nossa força espiritual, de você saber e confiar na sua força espiritual. Nós todos temos, né? Então, é um momento que você tem também de ir aprendendo aquilo que você tem de força para fazer suas limpezas diárias, né?
de certa forma, a gente treina essa autonomia da gente quando está se sentindo cansado, quando a gente está percebendo que alguma energia não está legal, a gente saber como a gente pode mudar isso e não depender do outro. Então, eu acho muito legal. Se alguma pessoa te ajudar, vai ser prejudicial de forma nenhuma, mas não precisa. Eu acho que dá para fazer tranquilo, tá bom? E assim, gente, só explicando para vocês também, porque isso já aconteceu muito comigo. Já aconteceu comigo de fazer essas ervas, né? Pegar, colocar tudo num jarro e levar para o banho e achar que meu banho tinha que ter todas as ervas e fazer uma bagunça no chão do banheiro e depois para limpar. Quem é que limpa tem um problema enorme. Então, a gente pode coar, tá? Façam na panela, coem, levem uma jarra para o banheiro, não precisa fazer bagunça. Isso é uma coisa, inclusive, que eu estou falando disso porque eu já imaginei que não pudesse, e que a gente pode fazer com muita frequência banhos, sabe? Eu tomo banho de limpeza pelo menos uma vez por semana, é uma coisa que eu faço religiosamente. E, gente, então vamos lá. Outro banho, até passei para vocês na parte de limpeza da casa, a história de limpar o chão com anil. Limpar o chão com anil. Anil, quem não sabe, é um produto de limpeza. Para fazer a roupa ficar mais branca, chama anil mesmo. No Brasil a gente encontra. E a anil tem uma cor azul. Então, quando você põe umas gotinhas na água, essa cor azul forma um campo de proteção. Na cromoterapia, né? O azul é a cor da proteção espiritual. Então, a gente tira, a partir desse campo de proteção, qualquer energia negativa. Então, a gente pode sim tomar banho de anil. Eu acho até, para falar bem a verdade, o banho de anil um pouco mais fácil que outros banhos, porque você pode manter o anil, né? Quem quiser ter isso com alguma frequência, você pode manter o anil no seu banheiro e levar só a jarra. Você leva uma jarra com água, né? Nem precisa da água, você pode colocar, e no final do banho você coloca as gotinhas de anil. Mas lembrem de fazer isso de forma focada. Não precisa tomar banho de anil todo dia, pode tomar uma vez por semana, e sempre intencionando criar esse campo de proteção e usar a força, né, que a egrégora, né, que essa energia da cromoterapia, do campo azul de proteção no anil tem. Então, banho de anil é ótimo, é maravilhoso. Eu acho um banho de anil, lembrando disso, se vocês estiverem sentindo a energia muito, muito, muito pesada, esses banhos mais fortes, arruda, guiné, o banho de alho, o banho de café, eles são o ideal. Os banhos de sal com os banhos de ervas, o anil, eu deixaria ele para assim, eu vou falar como se fosse para um banho de manutenção, porque ele é mais de formação de campo de proteção. Mas se você está formando um campo de proteção, você está, de certa forma, protegido, tá bom? Então, para mim, ele é um pouco mais leve que esses banhos de ervas. Mas experimentem, viu, gente? Sintam, entrem em contato com essas ervas e sintam o efeito delas para vocês. Nós somos seres tão complexos, né? Cada um individualmente vai ter uma percepção diferente do que aquele banho faz para você, do que aquilo, do que tipo de limpeza, o que você sente com um banho com erva específica. Entre em contato com essas ervas, com essas possibilidades para fazer essa limpeza e experimentem. Eu acho que vale a pena, tá bom? Gente, um recado. Esses banhos eu não recomendo para crianças, tá? Tô vendo que tem mamães aqui e de repente é uma dúvida que sempre aparece. Ai, Tetê, posso fazer esses banhos? Até a Cíntia perguntou se pode ajudar outra pessoa. Os banhos de limpeza pesada não são banhos que são muito aconselháveis para criança, né? A gente não usa limpeza pesada para criança. Existem outras formas de limpar campo energético de criança, a gente pode falar nisso, mas banhos de criança são banhos de elevação. E aí vai ter live sobre banhos de elevação, tá bom? Então, a gente não faz esse trabalho mais pesado com criança. Acho que era importante falar. E aí, pessoal, tem outros banhos que não os banhos de erva que a gente pode, se a gente tiver acesso, a gente pode tomar, né? E que isso limpa profundamente o nosso campo espiritual. Então, por exemplo, eu moro numa cidade de praia. Todo mundo sabe que
que a água do mar é uma água que descarrega, né? A gente está falando não só do sal na água do mar, mas a gente está falando de estar na natureza. E estar na natureza tem uma força muito grande, porque na natureza existem seres que são chamados de seres elementais, e que a gente pode, na natureza, pedir a esses seres elementais que ajudem a nossa limpeza. Então, quando a gente consegue fazer, né? Quando a gente consegue tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, a gente tem o potencial, né, da energia, da força do elemento água, que por si só já é um elemento de limpeza, e a gente tem também a força dos elementais. Toda vez que a gente está na natureza, toda vez que a gente se coloca na natureza, que seja fazendo caminhada, que seja entrando dentro da água, tomando sol, a gente está fazendo transmutação dessas energias negativas que ficam impregnadas no nosso campo. Então, estar na natureza é extremamente importante. Então, eu queria salientar que quem puder tomar banhos naturais tem uma força super potente. Tem uma pergunta da Eliana, mas essas ervas são ótimas para benzer crianças e limpar o campo energético delas. Exatamente, vou falar disso agora, olha, até trouxe. Benzer, a gente não vai colocar a criança submersa na química da erva, porque a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente está tomando banho, a gente tem toda a parte energética e a gente está usando da parte energética. Mas quando a gente está tomando banho, também tem a parte química das plantas. E o que a gente não quer expor a criança é a parte química das plantas. Porque uma pele de uma criança é muito sensível. Então, a gente não pode colocar qualquer química. Minha pele aguenta uma química pesada, mas será que um bebê aguenta como eu? Que a gente não quer expor a isso. Não quer dizer que essas ervas fariam mal, que descarregariam. Então, por exemplo, o padrão, se a gente quiser limpar a criança, são com ervas, né? Que a gente sabe que não tem problema nenhum. Que inclusive criança ingere, então você pode, já que a gente entrou nisso, eu vou falar de elevação, a gente pode dar banho de camomila, assim como você dá um chazinho de camomila, de erva doce, assim como você dá um chazinho de erva doce, você pode dar banho de pétala, de rosa branca, mas e fazer a limpeza com o raminho, mas a limpeza externa, porque aí, gente, você está passando energeticamente, mas a química da planta não vai ficar na pele da criança. Faz sentido para vocês? É só por isso, não quer dizer que a planta é ruim para a criança, não, mas não é recomendável, tá bom? E aí é isso. Então, vamos